Pessoal, tudo bem? Muito bom dia! Atrasei uns minutinhos porque vocês acreditam que eu esqueci onde é que eu tinha largado meu celular aqui em casa, gente? É tanta coisa acontecendo nessas férias, é criança aqui em casa, é almoço chegando. Eu simplesmente fiquei enlouquecida, deixei meu celular em algum canto pela casa e eu não tinha encontrado ainda. Me contem se vocês por acaso já esqueceram o celular de vocês em casa em algum lugar. Sejam todos muito bem-vindos nessa live, a primeira do ano. E esse ano a gente vai estar muito junto, eu pretendo estar muito mais aqui com vocês. Podem colocar aqui, comentar o que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês, o que vocês gostariam que eu falasse aqui, seja sobre os óleos essenciais, seja sobre o negócio da doTERRA. Tem um mundo de coisas aí pra gente falar sobre empreender, sobre usar os óleos essenciais, pro nosso bem-estar. E por isso que eu já esqueceu dentro da geladeira. Sensacional! Muito obrigada por compartilhar isso aqui, que eu agora tô até me sentindo um pouco menos doida. Muito bom, gente. Os óleos essenciais, eles são maravilhosos, né? Eles trazem pra gente, assim, vastas possibilidades, e a doTERRA traz ainda outras inúmeras possibilidades, porque a doTERRA traz pra gente a possibilidade da gente poder usar os óleos essenciais, poder usar os óleos essenciais com desconto se você se associar. Então, se você ainda não tem os seus óleos essenciais, pode me chamar no direct, pode vir falar comigo que eu te ajudo a ter seus óleos essenciais. E se você ainda não faz parte da doTERRA e de repente você quer entender como é que é esse negócio de empreender, hoje a gente não vai falar nessa live sobre empreender, mas a gente pode conversar sim no particular, então pode me mandar mensagem também que a gente conversa, agenda um horáriozinho pra falar, tá bom? Pessoal, hoje a gente combinou de conversar sobre os sete pilares de bem-estar. Isso é muito importante, porque tem muita gente que vem usar os óleos essenciais para um fim específico. Ah, Fabi, poxa, eu não tô conseguindo dormir direito. É claro que gestão de estresse, gestão de ansiedade, né, equilíbrio emocional é uma coisa extremamente importante. Os óleos, eles são muito bons para isso, mas não é, dependendo do estilo de vida que você esteja levando, não é a lavanda que vai resolver os seus problemas. Então, assim, eu queria muito que vocês colocassem pra mim aqui experiências de vocês, que vocês me contassem assim, pô, eu também não dormia bem, mas aí eu descobri que era tal coisa, quando eu fui ver, eu acertei atirei no que não vi, acertei o que vi, ou melhor, atirei no que vi, acertei o que não vi, né? Porque a gente tem que respeitar os pilares de uma vida de bem-estar saudável, gente. E assim, antes de mais nada, a gente tem que pensar no que a gente come, na nossa alimentação. A alimentação é a base de tudo. A gente precisa pensar que a gente tem um corpo que ele vai funcionar, é o mesmo até o resto das nossas vidas. Não existe nenhuma outra máquina que funcione dessa maneira e durante tantos anos, né? Por exemplo, eu tenho 41 e eu quero facilmente viver mais 41, mas eu quero viver mais 41 bem. Existe um estudo que demonstra que a gente está conseguindo longevidade, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas elas não estão conseguindo aproveitar esse tempo de vida porque não tem saúde, não tem qualidade de vida. Então é uma expectativa de vida, mas que traz um monte de doença acoplada com ela, um monte de problema, porque a gente não tá cuidando do nosso corpo. A gente precisa cuidar da gente diariamente para que a gente possa chegar lá na frente com saúde, com disposição, para a gente poder curtir o momento que a gente vai ter lá na frente, não só ficar simplesmente com o corpo definhando, com o corpo se estragando, né? Isso depende da decisão que a gente toma hoje. Por isso que é tão importante a gente decidir hoje o que a gente vai comer, como é que a gente vai cuidar do nosso emocional, como é que vai ser o nosso sono, que tipo de estímulo que a gente vai dar para o nosso corpo, né? É muito importante que a gente decida isso hoje, pessoal. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, já manda aqui, ó. Vem aqui embaixo, coloca aqui, clica na setinha, compartilha aí com a pessoa, chama a pessoa para ela vir participar com a gente, para ela poder ouvir sobre isso, tá? E tudo começa com a alimentação.
Então, assim, se você não consegue ter uma alimentação regrada, se você não consegue ter uma alimentação de qualidade, se você abre muito mais latas e embalagens do que come alimentos frescos que estão vindo dos produtores, repense. Porque essa máquina aqui só vai funcionar bem se você der coisa boa para ela. Não adianta eu ter uma Ferrari e eu colocar a gasolina adulterada, porque a Ferrari vai dar ruim do mesmo jeito. Não adianta a máquina ser boa, ser perfeita, com todas as suas engrenagens maravilhosamente bem desenhadas, e eu colocar besteira lá pra dentro. Vai dar ruim em algum momento, gente. Pode ser que não dê ruim aos 19 anos de idade, mas lá na frente a conta acaba chegando. Por isso a alimentação é uma das coisas assim primordiais. E uma coisa que é interessante é que na doTERRA a gente entende que às vezes, por mais que a gente busque se alimentar melhor, a gente não consegue colocar para dentro do nosso corpo todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para poder funcionar bem. Às vezes a gente tem questões digestivas que não viabilizam que a gente possa fazer a digestão daqueles alimentos, absorver aqueles nutrientes do que a gente está ingerindo. E os óleos essenciais podem ajudar nisso. E o mais incrível é que eles podem ajudar e às vezes você atira para um lado e você acerta outro. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo do Zengeste. O Zengeste, ele é um óleo que ele é tipicamente para sistema digestório, para estômago, para intestino, funcionamento de estômago e intestino. Vocês sabiam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, gente? Vocês sabiam que o nosso intestino é um dos principais produtores de melatonina do nosso corpo? Isso significa que se nosso intestino não estiver funcionando corretamente, se a nossa flora intestinal não estiver corretamente, toda corretinha lá, a gente vai dormir mal e a gente às vezes vai achar que tem algum outro problema e na verdade a gente precisa cuidar do intestino. Se a gente não digere bem os alimentos, a gente não consegue absorver os nutrientes e muitas vezes a digestão parada causa enxaqueca. A grande maioria das pessoas que eu converso e que tem enxaqueca, e inclusive o meu próprio marido, a enxaqueca tem um gatilho digestivo. Então meu marido, por exemplo, quando começou a usar o Zengeste diariamente, ele passou a ter menos enxaqueca. Ele passou a digerir melhor os alimentos, as refeições, ele passou a ir ao banheiro ainda melhor. E ele passou a ter menos de enxaqueca. Então, se você conhece alguém ou se você tem enxaqueca, fica a dica do Zengeste, porque ele é sensacional para isso. Vai ajudar você a digerir melhor, vai ajudar você, se você tiver propensão a acúmulo de gases, estufamento abdominal, vai ajudar você a reduzir esse estufamento abdominal. E se você aplicar ele topicamente em toda a região, não só no estômago, mas também no intestino, vai ajudar você a regularizar a função intestinal e ir melhor ao banheiro se você estiver precisando dessa ajuda. E a gente tem o Zengeste em cápsula, e o Zengeste em cápsula que você pode ingerir, por exemplo, pela manhã, ele ajuda a manter a tua flora intestinal saudável também. Ou seja, os bichinhos, as bactérias boas que a gente tem no nosso intestino, elas são beneficiadas pelo uso do Zengeste internamente. E a gente tem o Zengeste em cápsula para te ajudar nisso. Então, gente, essa aí é a base de todo bem-estar. Alimentação saudável. A gente garantir que todo o nosso sistema digestório está funcionando corretamente para absorver ao máximo os nutrientes da alimentação correta que a gente está buscando fazer, tá? Em caso de cólica intestinal, você pode sim ingerir o Zengeste, tá bom, Carol? Mas o que eu acho, pra mim, tá? O que mais funciona nessa questão, se eu tô com cólica intestinal, se eu tô sentindo que eu tô com gases, é passar. Eu ponho na minha mão com um pouquinho de óleo de coco, ou então eu uso o Roll-On e eu passo ele localmente. É o que pra mim dá o melhor efeito. Mas cada pessoa é uma pessoa, certo? Cada pessoa é uma pessoa. Gente, o segundo pilar que a gente tem é o pilar de se exercitar.
E se exercitar, gente, não precisa necessariamente ser 1 hora na academia. Tem muita gente que fica sedentária porque diz que não tem tempo. E se você levantar da cama com 15 minutos para você fazer 20 polichinelos, se alongar, trabalhar a sua respiração, você já está trabalhando o seu corpo. Quando a gente fala de se exercitar, é para você não ficar no sedentarismo. Então sobe uma escada, anda um quarteirão, salta do ônibus um ponto antes e vai andando. Aproveite os pequenos momentos que você tem para sair do sedentarismo. E eu tenho 2 dicas para te dar nessa questão de se exercitar, porque às vezes a gente tá com pouca disposição mesmo, porque não conseguiu dormir o número de horas que a gente precisava, porque, poxa, você acordou um pouco amassado por qualquer motivo naquele dia, porque tá muito difícil, tá muito demandando e aí tá sugando as suas energias. A gente vai falar de emocional, claro, mas, gente, experimenta, ó, inalar uma gotinha de peppermint. Pra quem já faz exercício físico, eu vou contar uma coisa pra vocês. Colocar o peppermint na água e beber meia hora antes de fazer exercício físico ajuda as células musculares do teu corpo a se oxigenarem melhor, o que significa que isso te traz um aproveitamento muito melhor daquela atividade física que você for fazer. Amplia a sua força e a sua disposição. Mas de qualquer maneira, ó, você pode pingar uma gotinha de peppermint na mão e inalar, fazendo aquela conchinha básica que a gente conhece, sem encostar no rosto, né? E eu quero ver alguém ficar na cama depois disso, né? Andressa, qual a quantidade de quê? Coloca aqui pra mim, minha flor, pra eu poder te responder, tá? Ó, inala, porque isso vai abrir tuas vias aéreas, vai oxigenar teu cérebro e você vai conseguir sair da cama pra você fazer um mínimo de exercício. Não se cobra fazer 1 hora, não. Se você tá totalmente sedentária, 15 minutos já vai fazer diferença. E 15 minutos a gente consegue arrumar em algum momento do nosso dia. Usou o peppermint para poder te dar aquela disposição para você sair, para fazer alguma coisa, para mexer o corpo. Depois que você mexeu o corpo, aproveita o Deep Blue, gente. Aproveita o Deep Blue, porque aí você vai ter a recuperação muscular melhor. E, aliás, essa dica do Deep Blue é claro que também serve para as pessoas que trabalham em pé, para as pessoas que trabalham curvadas, um dentista, um massoterapeuta que tá ali utilizando muito essa musculatura aqui. Cara, chega no meio do dia, entre um atendimento e outro, utiliza um Deep Blue, ele tem na versão pomada, faz uma massagem aqui nessa musculatura que vai estar cansada, para que ela se recupere. Isso tudo vai influenciando no seu bem-estar ao longo do dia. Se você já sabe que aquela sua profissão é uma profissão que traz fadiga para determinada musculatura, cuide dela. Existe o Deep Blue na versão roll-on para você ter na sua bolsa. Existe o Deep Blue na versão pomada para você ter com você. Use o Deep Blue, tá? Use o Deep Blue. Bom, voltando aqui só a pergunta da Adriana. Andressa, desculpa. Peppermint na água antes da atividade física. Andressa, você pode colocar só uma gotinha, já é suficiente para você perceber melhora na sua atividade, tá? E se você for fazer, eu, por exemplo, quando vou fazer spinning, eu vou com a minha garrafinha de água, tem que ser de inox, com uma gotinha de peppermint aqui dentro, porque na medida em que eu vou fazendo spinning, o meu corpo vai aquecendo. E na medida em que ele vai aquecendo, o meu rendimento vai baixando naturalmente de todo mundo. O que acontece? Eu pego essa água, eu tomo e ela me refresca. E ela ajuda novamente a dar uma renovada ali na capacidade de oxigenação das minhas células. E isso vai melhorando o meu desempenho. E eu vou chegando melhor, muito melhor, com um desempenho muito melhor ao final da aula. Então fica a dica para quem faz exercício intenso, né, aeróbico, tá bom? Deixa eu ver, alguém me perguntou sobre os Zengest para bebê. Não é para beber, mas é para beber. Você pode usar sim para cólica, punzinhos do bebê, para prisão de ventre do bebê, mas tem que ser super diluído, tá? Eu prefiro, a doTERRA tem um chamado Tamer, T-A-M-E-R. Ele é um Zengest adaptado para criança. Eu prefiro utilizar ele já vem diluído, tá?
uma massagenzinha ali abdominal, porque ele vem diluído e ele tem alguns óleos dos Zengest que são mais fortes para bebê e demandariam até uma diluição maior, ele não tem. Então ele é adaptado para usar com criança, tá bom? Fica a dica, pessoal, tá? Bom, vamos seguindo aqui, ó. Qualquer óleo essencial pode ser ingerido? Não, tá? Não é qualquer óleo essencial que pode ser ingerido. Ana Paula, eu também tava com saudade de falar com vocês, tá? Algum que ajude a aumentar o metabolismo, Aline, tem sim, e você pode até, ao invés de colocar o peppermint na água, utilizar ele, que é o Smart Sasse. O Smart Sasse, ele é uma composição que ele tem peppermint na composição, mas ele também tem limão siciliano para te ajudar a desintoxicar, e ele tem canela, ele tem gengibre, ele tem alguns óleos essenciais, justamente para ajudar você a dar uma aceleradinha de leve no seu metabolismo. Ele ajuda bastante as pessoas que estão querendo tanto sensação de saciedade, porque ele tem o grapefruit também, quanto a questão de uma ajudinha a mais na hora de perder uns quilinhos. E você pode inclusive usar ele topicamente se você tiver com uma gordurinha localizada que você queira uma ajudinha para sair fora ela ali, viu? Selma, se o Deep Blue serve para nervo ciático, ele ajuda, sim, porque ele vai ajudar a relaxar a musculatura que tá ali ao redor, tá? Mas para nervo ciático, eu prefiro que você coloque também o breu branco e o alecrim junto com o Deep Blue, tá? Então fica a dica de você usar lá a pomada Deep Blue, mas você coloca lá junto com a pomada Deep Blue, breu branco e alecrim, uma gotinha de cada, tá bom? Então fica a dica aí. Gente, então a gente já falou sobre o pilar que é a base de tudo, que é da alimentação, né? Já falamos do Zengest e como que ele pode ajudar nessa questão da alimentação. E agora a gente já falou também sobre a questão de se exercitar, de tirar o corpo aí da inércia, né? Para que a gente possa ter aí movimento no nosso corpo. E quanto mais a gente movimenta o nosso corpo, mais a gente se livra de toxinas, mais o nosso corpo fica saudável, fica em estado de alerta, a gente se sente bem disposto, a gente aumenta a nossa produtividade. Por isso que é muito importante a gente ter esse estímulo e a gente ter aos poucos o hábito da gente sair mesmo dessa da leseira, né? Da leseira. Então, gente, vamos continuando aqui para o nosso próximo pilar de bem-estar, tá? O próximo pilar de bem-estar é de descanso. Como é que está a qualidade de sono de vocês? Como é que está a qualidade do descanso de vocês? Vocês sabem que tem pessoas que viram pra mim e falam: eu não tenho problema com dormir não. Onde eu encosto eu durmo. Eu falo: mas você não tem problema pra dormir? Mas onde você encosta você dorme, então significa que você tá com sono o tempo todo, tá cansado o tempo todo. Isso não é bom, isso não é bacana. Não é isso que a gente tá buscando, né? O que a gente tá buscando é a gente poder ter sono quando é pra ter sono e ter disposição onde a gente tem disposição. E aí, para isso, a gente precisa não só pensar no nosso bem-estar ao longo do dia, como também pensar no que a gente precisa à noite para dormir melhor. Então, gente, durante o dia, meu queridinho, quem já me acompanha há mais tempo sabe, meu queridinho é o Balance. Eu amo o Balance. Esse aqui, gente, pra mim é o óleo do mundo. É o óleo que me ajuda no meu equilíbrio emocional, a baixar a minha ansiedade. Vou até passar um pouquinho dele porque nunca é demais. Eu troco o gotejador dele por essa tampinha roll-on, porque ele já vem diluído e ele já fica pronto pra mim, pra eu passar ele assim quando eu quiser. Ele melhora a questão da ansiedade, ajuda a gente a absorver menos a carga de estresse do nosso dia a dia, meio que como se a gente ganhasse a capacidade de escolher com o que a gente vai se estressar, com o que não. Vocês estão entendendo? Tipo assim, a capacidade da gente não jogar filho, marido e mulher pela janela, sabe como é que é? Olha a Júlia ali dizendo que é viciada no Balance, eu também, é um vício bom. E o melhor é que a gente pode usar, a criança pode usar, a minha filha gosta do Balance, a gente usa com ela o Balance. É pra família toda, gente, é pra família toda. Olha aí os depoimentos, Balance é tudo de bom. É tudo de bom e é tudo de bom ao longo do dia. Então tenha o Balance com você, pra você ir usando ao longo do dia
E ao longo do dia, você ir restabelecendo o seu equilíbrio emocional. Porque aí quando chegar à noite, o teu corpo, a tua carga de cortisol vai estar diferente. E aí quando você usar uma lavanda no difusor, quando você colocar uma Adaptive, quando você colocar uma laranja, um Serenity, a combinação que for, você vai ter um efeito muito melhor. Por quê? Porque você cuidou de você ao longo do dia e você está preparado para, com um pequeno estímulo a mais, você ter uma qualidade de sono muito boa e acordar mais renovado. Atenção, tá? Tem muita gente que gosta do vetiver. O vetiver, ele é muito bom para quem é super agitado, para quem tem hiperatividade. Mas eu, por exemplo, Fabiane, eu não posso, gente, com o vetiver. O vetiver, quando eu coloco ele no meu difusor à noite para dormir, eu apago de uma tal maneira, ele me derruba de uma tal maneira que eu fico grogue até o dia seguinte. Eu fico grogue até o dia seguinte. Então, use os óleos essenciais e também veja como é que ele reage pra você. Tem pessoas que amam o vetiver no difusor. O máximo que eu chego perto do difusor era com o Serenity, que tem vetiver na composição dele, e também tem camomila romana, e também tem lavanda e vários outros componentes, e que aí me dá um sono de uma qualidade muito boa, sem me deixar grogue no dia seguinte, né? Olha só a Ana Paula falando, às vezes a minha dor de cabeça só passa quando usa Balance, porque minha dor de cabeça é de estresse. Ana Paula, muito bom que você tenha identificado a causa da sua dor de cabeça para que você possa atuar justamente na causa. Quando a gente atua na causa, é tudo diferente, né? Fica tudo melhor, porque a gente realmente tá dando pro nosso corpo o estímulo que ele precisa. Eu passo Balance muito aqui nessa região, na nuca, no pulso. São regiões que eu gosto de passar o Balance, mas isso é a gosto do freguês, tá? Quarto pilar muito importante de bem-estar, gente. Redução de toxinas do nosso organismo. Isso casa com o que eu falei lá atrás, no início da nossa conversa. Na medida, se a gente colocar coisa ruim para dentro do nosso corpo, a nossa máquina vai começar a pifar. Se a gente colocar coisas ruins para o nosso corpo que vão produzir toxinas e essas toxinas permanecerem no nosso corpo, a conta vai chegar. E quando eu falo da conta que vai chegar, de toxinas que a gente coloca para dentro, pode ser inclusive a toxina do estresse. O estresse produz toxinas no nosso organismo. Radicais livres pra caramba, vindos do estresse. A gente precisa ter capacidade de ajudar o nosso corpo a eliminar isso. Porque às vezes sozinho ele não vai conseguir. Ele não foi programado na natureza para eliminar a quantidade de radicais livres e de toxinas que o estresse e os enlatados trazem pra gente. Os doces, o excesso de açúcar, isso começa a detonar o nosso corpo. Então, gente, os cítricos podem ajudar. Quando você coloca qualquer cítrico na água, isso pode ser um lemon, uma laranja, uma tangerina, pode ser o Smart Sasse que tem grapefruit e que tem lemon dentro da composição dele. O que essa água vai fazer? A gente vai ingerir essa água, e eu tô falando, gente, de uma gotinha, 2 gotinhas no máximo. Isso aqui é uma garrafa de 500 ml, para você ir tomando ao longo do dia. E essa água, ela vai entrar no seu corpo, 1, 2 gotinhas, ela vai entrar no seu corpo. Ela vai ser processada pelo seu corpo. E na medida em que ela for passando pelas suas células, os cítricos, eles vão ajudar a eliminar as toxinas que estão armazenadas nas células, que estão ali encapsuladas em gordura, porque ele vai dissolver aquela gordura, vai liberar aquela toxina no seu sangue para ser filtrada pelos seus rins. E na medida em que você está colocando água para dentro e está também estimulando a diurese, porque os cítricos, eles são diuréticos, eles estimulam o funcionamento do nosso sistema excretor, eles são diuréticos, a gente vai, através do xixi, eliminar essas toxinas. Isso tem que ser um ato contínuo. Todo mundo usa, e todo mundo sente, e todo mundo come coisas que produzem toxinas no nosso corpo. Respirar produz radicais livres. Então, por que a gente não vai cuidar do nosso corpo diariamente dessa forma? Né? Eu não coloco ele, eu pingo ele direto na água, tá, Jaine? Eu pingo ele direto da água, apesar do óleo essencial não se misturar completamente com a água, o que eu faço é, tá com óleo essencial na água, eu sacudo antes de beber.
E eu sei que uma parte vai ficar agarrada na garrafa. E aí, quando eu reponho a água, eu não coloco mais óleo essencial, porque eu sei que uma parte tá aqui. Eu não vou colocar 1, 2 gotas de água cada vez que eu encher a garrafa, porque ele tá aqui, ele não dissolve na água. Mas ao mesmo tempo, ele não apresenta nenhum risco para minha mucosa quando eu faço desse jeito. Então, sacode bem a garrafa e toma as suas goladas, tá bom? Não acho que você tenha que colocar direto na boca, no caso dos óleos cítricos, que a gente quer que ele entre com o líquido no nosso corpo para circular pelo nosso corpo. E eu quero isso ao longo do dia. Eu não quero isso só pontualmente, eu quero isso ao longo do dia, porque ao longo do dia eu tô me alimentando, ao longo do dia eu tô ingerindo alguma coisa, ao longo do dia eu tô me estressando ou não, ao longo do dia. Não pode ser garrafa de plástico, porque os cítricos corroem o plástico. Os cítricos corroem o plástico. Então, você tem que ter plástico. Você tem plásticos que são resistentes? Sim. O plástico do qual é feito o difusor da Doterra, por exemplo, ele é resistente. Mas as garrafas plásticas, em geral, elas não foram feitas para resistir a concentração de óleo essencial. Então, gente, é vidro ou inox pra gente garantir. Beleza? Vidro ou inox pra gente garantir. Porque a gente não tá colocando pra dentro do nosso corpo, junto com a água que a gente tá bebendo, nenhum vestígio de toxina que vai sair porque tá corroendo o plástico onde tá aquela embalagem, tá? Então, vamos trabalhar para reduzir a toxina do nosso corpo. Vamos pensar nos produtos que a gente tem na nossa casa. Vamos pensar no que a gente está ingerindo. Vamos pensar em como é que a gente está gerindo o nosso estresse. Mas vamos também dar esse estímulo a mais. Porque é utópico a gente pensar que a gente vai conseguir ter controle de todas essas variáveis ao longo do nosso dia e que a gente não precisa ajudar o nosso corpo a eliminar o excesso de toxinas que ele vai produzir. É utópico, gente, é utópico, tá? Pra diluir, quando eu falo pra passar qualquer coisa no corpo, dilui com um óleo vegetal, o óleo de coco, ou um óleo de semente de amêndoas, se você tiver em casa. Qualquer óleo vegetal puro você pode usar pra diluir. Você coloca uma gotinha na mão e dilui ali a quantidade que você precisa pra fazer a massagem naquele local, por exemplo, tá? Mas vamos falar do próximo pilar. Quinto pilar de bem-estar é o pilar de cuidado pessoal consciente. É aquele momento em que a gente começa a cuidar do nosso corpo de forma proativa. Não é só uma reação quando o nosso corpo já não aguenta mais e cai. Poxa, não é só uma reação quando eu já fiquei doente. Eu não quero ficar doente. Gente, eu não tenho nada contra remédio, eu só quero não precisar usar eles. E pra gente pra gente conseguir evitar isso, a gente tem que ter um cuidado consciente. Então, por exemplo, né? Eu uso o OnGuard diariamente. Por quê? Porque o OnGuard ajuda o meu sistema imunológico a funcionar melhor. Eu não quero ficar doente. Eu posso usar o OnGuard diariamente. A minha filha pode usar o Stronger diariamente. O Stronger, lembra que eu falei do Tamer? O Tamer é o Zengest para criança. O Stronger é o OnGuard para criança. Ele é maravilhoso. Para quem vai ter filho que vai começar as aulas, começa a usar o Stronger, fortalece o sistema imunológico da criança diariamente. Pode passar ao longo da coluna vertebral, ele já vem diluído para isso, já vem num vidrinho roll-on. Passa na sola dos pés antes de dormir. Eu adoro passar o OnGuard na sola dos pés antes de dormir, por exemplo. Ele inclusive ajuda a desentupir o nariz, sabia? Porque ele tem eucalipto inclusive na composição dele, ele é maravilhoso. Então, assim, eu coloco o OnGuard no difusor, não precisa necessariamente ser ingerindo o OnGuard, mas o meu corpo está em contato com ele, seja no difusor à noite. Eu adoro o OnGuard com Breathe à noite para dormir. Então, fica a dica, eu adoro o OnGuard com Breathe à noite para dormir. Respiro melhor, inclusive. Tem uma qualidade de sono boa quando eu coloco os dois no difusor. E você pode usar, inclusive, amamentando, Carol, não tem problema nenhum. Quando a gente fala do peppermint durante a amamentação, gente, o peppermint não pode ser usado como compressa. Você não pode fazer uma compressa nos seios de peppermint, porque isso vai reduzir o leite.
Mas é isso que reduz o leite. Não é você inalar o peppermint que reduz o leite, tá? Então, a gente às vezes ouve as pessoas comentando alguma coisa e fica com medo de usar os óleos essenciais, mas faz a pergunta. É bom, vai, busca conhecimento para você saber que, por exemplo, você não precisa abandonar o uso do peppermint. Você só não vai fazer uma compressa, né? Tá? Então, assim, saibam usar. E assim, quantas gotas colocar no difusor, aí varia muito de pessoa a pessoa, de ambiente para ambiente. Começa com 2 gotinhas de cada no difusor e veja como é que você se adapta. Então assim, usa o On Guard diariamente. Eu uso o On Guard diariamente. Eu uso o Frankincense diariamente. O Frankincense, ele é maravilhoso, ele me ajudou a ter maior capacidade de foco e de concentração. Ele atua no nosso sistema nervoso central. É meio que como se ele colocasse os nossos neurônios para funcionar de forma mais azeitada, sabe? Eu adoro o Frankincense. Posso colocar ele no difusor também, por exemplo. Além de usar ele para linhas de expressão, né? Então, ele é maravilhoso, né? Olha a Ana Paula falando, não tenho nada contra tomar remédio também, mas eu estou evitando muito. É só uma questão de evitar, realmente. Depois que eu comecei a usar os óleos, não precisei ainda tomar nenhum. É isso, gente. Aqui em casa a gente também reduziu muito a quantidade de remédio que a gente usava, tá? Próximo pilar são os cuidados médicos proativos. Que isso? São aquelas coisas que a gente pode fazer antes da gente ter a necessidade de um medicamento. Então, poxa, se eu tô sentindo a minha garganta começando a arranhar, eu vou fazer um gargarejo, com On Guard, com melaleuca, sal grosso e vinagre, por exemplo, para tirar aquilo ali de mim. Se eu atuar no início, porque às vezes a gente tá sentindo alguma coisa, tá sentindo que tem uma gripe rondando, tá sentindo que a garganta não tá, que a garganta tá mais ou menos, e a gente não atua e a gente deixa pra depois. Isso é um erro. Porque aí a gente cai. Se a gente atuar desde o primeiro sintoma, a gente tem muito mais chance de não precisar depois usar o remédio. E uma coisa que é incrível dos óleos essenciais é que você pode atuar desde o primeiro sintoma, mesmo que você não saiba exatamente o que está acontecendo, mas você pode atuar desde o primeiro sintoma, porque o óleo essencial não vai te trazer risco se ele for bem usado. Porque qualquer que seja o óleo essencial, ele vai só ajudar o teu corpo a se fortalecer. Ele não vai te trazer risco se ele for bem usado, né? Olha aqui a Ana Gabriela, depois que conheci a doTERRA, nunca mais fui à farmácia, amo os óleos. Nunca gostei de tomar remédio, a Graciele tá falando, até para dor de cabeça tinha dificuldade, uso os óleos essenciais e estou amando. A gente tem aqui também, fico sem saber o que posso pôr no difusor sem que prejudique a ele. Por exemplo, seu filho Carol, você pode usar no difusor, se você colocar bem suave, nada vai prejudicar o bebê. Evita eucalipto. Porque o eucalipto pode trazer agitação e taquicardia por conta da concentração de 1,8 cineol. Então evita o eucalipto. Mas a grandíssima maioria você pode, tá? Tem muitos óleos que são universais. Eu tenho um curso de aromaterapia na maternidade. Talvez seja bom você usar para você conseguir ter um pouco mais de sensibilidade do que é realmente complicado de usar ou não. Mas a grandíssima maioria é tranquila, tá bom? Olha aqui a Jaime, eu sou farmacêutica e costumo dizer sempre que não é porque eu começo a usar óleo que eu vou parar com a farmacoterapia. É isso, são coisas, gente, que são prevenções, que são para você evitar o uso. Então, assim, se eu começo a sentir alguma coisa de dor de ouvido, eu vou lá e eu vou passar aqui ao redor uma melaleuca com orégano diluída. Se eu começo um bichinho do ranrão, uma tosse, um espirro, eu tô sentindo que tem uma gripe querendo me rondar, eu vou fortalecer com copaíba, com On Guard, com frankincense, com lemon. Eu vou fortalecer o meu corpo. Por mais que eu não saiba exatamente se é um vírus, se é uma bactéria, mas os óleos são antivirais e são bactericidas e eu posso utilizá-los desde o primeiro sintoma. Posso fazer um xarope. Posso utilizar na sola dos pés, posso colocar no difusor. Tem várias formas de usar. Várias formas de usar. Para que você use desde o primeiro sintoma
e aí você consiga restabelecer, fortalecer o teu corpo, certo? Então, cuidados médicos proativos, gente, isso é muito importante. Pilares do bem-estar: se alimentar bem, se exercitar, descansar, reduzir o estresse, reduzir o acúmulo de tóxico no seu corpo. Quem chegou agora, a gente falou sobre tudo isso, tá? Sobre tudo isso, e essa live vai ficar gravada e você pode rever essa live para você poder pegar as dicas, tá bom? Você vai então, de novo, se alimentar bem, se exercitar, descansar e reduzir o estresse, reduzir o acúmulo de tóxicos no seu corpo, fazer seus cuidados conscientes pessoais, ter os seus cuidados médicos proativos e o último pilar, gente, é fazer isso constantemente, é fazer isso diariamente, é fazer isso com constância, com comprometimento, com o seu bem-estar. Esse é o último pilar. Siga fazendo. Não é porque você está se sentindo bem que você pode abrir mão disso tudo. Você está se sentindo bem justamente por conta disso tudo. Justamente por conta disso tudo. Então tenha isso na sua cabeça, viu? Tenha isso na sua cabeça. Os meus cursos são todos gravados, ficam todos disponibilizados online, estão todos na Hotmart. Você pode entrar no link da minha bio e você pode vir falar com a minha equipe de suporte pelo Zap, pelo Direct, desculpa. E peça o link para fazer o curso de aromaterapia online, para você fazer o meu curso, que é o método que eu criei de aromaterapia descomplicada. Se você ainda não fez nenhum dos meus cursos, comece pelo método de aromaterapia descomplicada. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais a usar os óleos essenciais de forma consciente, de forma preventiva, para você poder ter todos os benefícios que a gente conversou aqui. E se você ainda não tem os óleos essenciais, tá? Se você ainda não tem os óleos essenciais, me chama no direct. Porque se você ainda não tem os óleos essenciais da doTERRA, eu vou te ensinar a comprar com desconto e você vai ter acesso a uma plataforma vasta de conhecimento e vai ter desconto no meu curso, tá? Então pode me chamar no direct para você poder ter os seus óleos essenciais e acesso a toda essa mentoria, todo esse suporte. E se você já tem os seus óleos essenciais da doTERRA, mas você quer conhecer mais sobre como é que usa, né, de forma consciente, de forma correta, vai lá conhecer mais sobre os meus cursos, tá bom? Quem quiser conversar comigo diretamente, me chama no direct, tá? Pode ser que a minha equipe comece respondendo, mas você pode dizer que você quer conversar comigo, que eles passam pra mim, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Fiquem atentos para vocês saberem a programação das próximas, tá? Beijo, pessoal!